A Voz de Trás-os-Montes faz parte do património. Muito bom dia, senhoras e senhores. Em nome da equipa da Voz de Trás-os-Montes, gostaríamos de agradecer a vossa presença na celebração dos 70 anos do nosso jornal. Saudamos as autoridades e entidades civis, militares, académicas e religiosas, a comunicação social e a comunidade aqui presentes. Depois do momento musical protagonizado pela Lia Melo, assistimos a um olhar retrospectivo sobre as últimas décadas do nosso jornal. E para vos dar as boas-vindas, convido o administrador da Voz de Trás-os-Montes, Samuel Cunha, a tomar da palavra. Bom dia a todos. Excelentíssima Senhora Diolinda Almeida, Presidente do Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas. Excelentíssimo Senhor António Rodrigues, Diretor do Jornal Mensageiro de Bragança. Excelentíssimo Senhor Vítor Santos, Editor Executivo Adjunto do Jornal Notícias. Excelentíssimo Luís Fonseca, Diretor de Produção e Comercial Gráfica do Diário do Minho. Excelentíssimo Sr. João Palmeiro, Presidente da Associação Portuguesa de Imprensa. Excelentíssimo Sr. Agostinho Chaves, Diretor Editorial da Voz de Trás-os-Montes. Restantes entidades aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Futuro da imprensa e os desafios da região de Trás-os-Montes e Alto Douro são os temas que aqui nos fazem reunir neste solarengo sábado de São Martinho. De que imprensa falamos nós? O que queremos nós deste setor e para a região? Sem querer ser exaustivo, uma vez que os nossos ilustres conferencistas irão falar desta matéria, certamente com muito mais sabedoria do que eu, aproveito para dar o pontapé de saída. Com esta conferência, propomos-nos refletir sobre os caminhos e o papel que o jornalismo regional assume agora e assumirá no futuro. O jornalismo regional, como ideia base, é um meio que permite às pessoas aceder a informações que não chegam aos grandes órgãos de comunicação nacionais, mas que tanto lhes dizem e tocam. A imprensa regional constrói-se, a meu ver, num compromisso com a região e com as pessoas que a habitam. Constitui uma força social ativa, guardiã da cultura, dos hábitos e costumes locais, servindo ainda como elo de ligação com as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, como tem feito a Voz de Trás-os-Montes. Considero que a imprensa regional tem a particular tarefa de sensibilização da comunidade para que esta tenha um papel mais proativo, despertando aos cidadãos para que os seus direitos e deveres e atuando sobre os órgãos de poder no sentido de resolução dos seus problemas.
Trata-se de um jornalismo de rua, onde quem produz a notícia vai procurá-la no terreno e não depende de agências noticiosas. No entanto, não basta denunciar e apontar o dedo. A imprensa local tem também a obrigação de se envolver no esforço coletivo de promover o debate e a discussão dessas mesmas questões. Para muitos, os jornais regionais continuam a ter um lugar de destaque na sociedade e a sua importância está cada vez mais realçada com o avançar do tempo. Numa era da aldeia global, as pessoas contentam-se com o conhecimento sobre o que se passa no mundo, mas querem estar a par dos pormenores do que se passou na sua rua ou na aldeia vizinha. Contudo, não chega a falar do futuro da imprensa sem antes perceber os problemas que esta atividade atravessa. Como pessoa interessada, vejo diariamente os obstáculos com que a imprensa regional se depara. Por isso, devemos discutir e aprofundar as dificuldades deste setor numa articulação consciente e fiel aos seus princípios orientadores e que caracterizam uma comunicação de proximidade. Mas, dizia eu, a imprensa regional depara-se com enormes problemas. O escasso investimento publicitário e outras fontes de receita, o reduzido índice de leitura nas zonas do interior como a nossa, a diminuição do número de assinantes, entre outros. A relação entre os principais objetivos de um órgão de comunicação e a sua viabilidade económica é um ponto fundamental a ter em conta. A sustentabilidade dos jornais regionais é vital, mas será necessário criar mecanismos de defesa e de preservação da integridade e da ética que, numa tentativa de aumento de vendas, podem ser relegados para segundo plano. No caso das receitas publicitárias, vindas de anunciantes privados, grandes ou pequenas empresas, ou instituições do poder local, como as câmaras municipais, ou instituições variadas, esta troca de serviços pode implicar uma tentativa de interferência no que é noticiado. Por outro lado, estas entidades viabilizam a própria existência do órgão de comunicação, não só porque são uma fonte de receita, como também, num caso ou no outro, são fonte de patrocínios diretos. É nesta dicotomia que o jornalismo local procura um equilíbrio que acaba por lhe conferir uma identidade própria face a estes problemas. Também, cada vez mais a internet é um fator determinante na comunicação no mundo globalizado, mas acredito ainda haver espaço para a valorização local e regional. Assim, vemos que o local e o global não são extremos que se opõem, mas espaços que interagem, ainda que de uma forma desequilibrada. Não obstante, no mundo global, a imprensa regional é o fator essencial de preservação das identidades regionais e locais, cabendo-lhe contribuir decisivamente na promoção da coesão regional e da descentralização. Por tudo isto e muito mais, os desafios futuros da imprensa regional são diversificados. Como tal, a imprensa regional deve tentar conhecer a sociedade onde está inserida, analisando com rigor o processo político, institucional, económico e social. Deve manusear as novas tecnologias, aproveitando as técnicas que permitem uma melhor estruturação interna e externa das suas mensagens. Por fim, a imprensa regional deve construir um negócio estável e estruturado. A publicidade de que comecei a falar é entendida como fator determinante para a sustentabilidade dos projetos editoriais. É cada vez mais crucial para a manutenção de um jornal, ultrapassando em larga escala o valor que outrora representavam as assinaturas e as vendas em banca. Comum a toda a imprensa, como creio, esta situação evidencia-se sobretudo na imprensa local e regional, tratando-se de estruturas empresariais de pequena dimensão, cuja sua vulnerabilidade a situações de crise também é maior. Assim, e em jeito de conclusão, e para não me alongar nesta minha intervenção, que serve de mote às reflexões de hoje, devemos desafiar as empresas de comunicação social, regionais e locais, a pensarem na colaboração de projetos mais ambiciosos. As comunidades carecem de informação, e de informação mais especializada, pois só assim daremos o nosso contributo para uma comunidade mais esclarecida e atenta ao meio que a envolve. A imprensa regional comunga da responsabilidade cívica de, com as suas gentes, preservar as tradições e as memórias locais. A todos, quero-vos dar as boas-vindas. Certo que deste encontro sairão conclusões importantes para melhorarmos ainda mais a qualidade da imprensa regional. Que elas sejam um sinal de que estamos no caminho certo e de que podemos continuar a ser uma aposta genuína para levar até aos nossos leitores o que de melhor o jornalismo tem para oferecer. Por último, não posso deixar de agradecer a todos aqueles que sempre apoiaram e colaboraram na continuidade deste jornal. Relembro aqueles que já não se encontram entre nós e que foram preponderantes na criação e divulgação neste jornal, em especial ao Sr. Padre António Maria Cardoso, que foi e será sempre uma memória presente e muito querida em todos nós.
Em segundo lugar, agradeço aos atuais funcionários que hoje se esforçaram para que este evento se pudesse realizar sem nunca descurar as suas responsabilidades para a regular edição do jornal, e a todos os funcionários que colaboraram durante estes 70 anos. Todos eles fizeram e fazem com que todas as semanas haja uma edição única, com rigor e isenção nas suas páginas. A todos os que, direta ou indiretamente, colaboraram ao longo destes 70 anos com o jornal, o meu muito obrigado e parabéns à Voz de Trás-os-Montes. Obrigado. De seguida vamos assistir ao debate O Futuro da Imprensa, por isso convido a subir ao palco António José Rodrigues, diretor do Mensageiro de Bragança, Diolinda Almeida, diretora do Senjor, Luís Fonseca, diretor de Produção e Comercial da gráfica Diário do Minho, e Vítor Santos, diretor executivo adjunto do Jornal de Notícias. A moderação deste debate ficará a cargo do diretor-geral da Voz de Trás-os-Montes, João Vilela. Bem, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todos, em particular dos nossos convidados e que farão parte deste painel, mas também de todas as entidades aqui presentes, todas as pessoas que aqui estão a assistir, assinantes, leitores e demais presentes. Muito bom dia. Obrigado a todos pela presença. Aquilo que aqui faremos no âmbito destes 70 anos e do aniversário do Jornal A Voz de Trás-os-Montes é debater um pouco o setor da imprensa e todos aqueles problemas que se têm debatido com o futuro que diz respeito à imprensa e que todos nós vamos ouvindo falar diariamente, mas que cada vez mais se torna importante debater, mas mais do que debater, passar à prática. Talvez porque a grande maioria dos órgãos de imprensa a nível nacional passam por uma fase complicada, a transição do papel para o digital, mas mais do que isso e mais do que eu estar agora aqui a dizer o que quer que seja, importa talvez iniciarmos o debate e ouvirmos os nossos presentes. Eu passaria a apresentar, começaria aqui pela minha esquerda, o Vítor Santos, que veio substituir o diretor do Jornal de Notícias, o Domingos Andrade, que não pode estar presente. Vítor Santos é editor executivo do Jornal de Notícias. Muito obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço. Diolinda Almeida, diretora do Senjor, que nós, por lá, promovemos lá presidente do Senjor. Está aqui presente, Centro Protocolar de Formação de Jornalistas. O Luís Carlos Fonseca é diretor de produção e diretor comercial do Diário do Minho e da gráfica do Diário do Minho. E o António José Rodrigues é diretor do Mensageiro de Bragança, nosso colega e próximo jornal aqui da região. Muito obrigado a todos. Eu daria início ao debate de imediato, com talvez a temática que neste momento está mais em cima da mesa, e a pergunta que eu lanço desde já é: o papel está próximo do fim? É de facto uma evidência e uma certeza? Luís Carlos. Penso que não. O Diário do Minho é um jornal que também vai fazer 100 anos, daqui a 2 anos. Vamos comemorar o centenário. E desde o princípio que interessava à Diocese ter, acima de tudo, um jornal, mas tendo um jornal, aproveitou para ter uma gráfica.
E eu, se quiser também aqui falar um bocadinho da gráfica, nós mudámos de instalações recentemente e duplicámos a nossa capacidade de produção. E o que é certo é que as máquinas que trabalhavam já em 3 turnos, 24 horas por dia, a duplicação de máquinas, neste momento tem uma a trabalhar a 16 horas por dia, outra a trabalhar 16 horas por dia. Ou seja, o papel continua a crescer. Estou a falar aqui em termos de revistas, em termos de jornais, em termos de panfletos, de catálogos de empresas, ou seja, isto para falar de papel. Se nos centrarmos no jornal Diário do Minho, é lógico que também tenho essa percepção que o papel não está para acabar. Eu entrei no Diário do Minho há 20 anos e há 20 anos, efetivamente, o papel era o foco, em termos regionais, de toda a comunicação e em termos de investimento publicitário. Ou seja, se houvesse algum evento, algo que se quisesse comunicar através de entidades públicas, privadas, de empresas, associações, do que quer que fosse, eles tinham uma referência, o jornal. E, no caso prático, o jornal Diário do Minho. Assim, e, da mesma forma, também em termos de investimentos publicitários. Quem tem um negócio na cidade, na região, também, se quisesse promover há 20 anos o seu negócio, também só tinha o jornal ou a rádio. Mas, há 20 anos atrás, focávamos na imprensa e nas rádios. Depois, a nível nacional, havia a televisão e havia também as rádios nacionais. É lógico que isto houve uma evolução, mas se olhar para hoje, o Diário de Minho continua a ter a mesma notoriedade que tinha e continua a ter índices de leitura muito altos no papel. Nós estamos a falar, o Diário de Minho tem, em média, cerca de 70 a 80 mil leitores dia na edição impressa. E estes estudos reportam-se aqui à região do Minho. É lógico que o Diário de Minho tem leitores a nível nacional, tem leitores a nível internacional e esses nem sequer são tidos para estas contas. Por isso, é lógico que o papel, neste momento, tem um parceiro. E isso não é uma menos-valia, é uma mais-valia, que é o digital. O digital vai nos permitir potenciar e chegar mais onde nós não chegámos até hoje. Se focarmos no Diário de Minho, tem o jornal, que tem uma tiragem, hoje em dia, de cerca de 8 mil jornais, cerca de 4 mil vão para os postos de venda e outros 4 mil são para os assinantes. E dos postos de venda, teremos uma venda a rondar os 1.500 jornais por dia, os restantes são devoluções, mas nós temos o jornal em Braga e em todas as cidades do Minho. E isto, depois, acho que os jornais num estabelecimento comercial, numa câmara, nos sítios onde os públicos afluem, têm o efeito de multiplicação de leitores, não é? Então temos os tais 70 a 80 mil leitores dia. Mas se eu olhar para o Minho, o Distrito de Braga tem uma população de cerca de 850 mil habitantes, o Distrito de Viana do Castelo tem uma população de 250 mil habitantes, ou seja, nós temos ali 1.100.000 euros habitantes. Se retirarmos os miúdos antes dos 10 anos, que provavelmente não é em jornal, teremos ali na casa dos 900, 1 milhão de pessoas que são potenciais leitores só em termos regionais. E então eu acho que aí o papel, se nós temos 70 mil, podemos chegar de facto aos 800, 900 mil. E acho que aqui a complementaridade do digital vai acrescentar valor. Mas o papel é que está presente em todos os sítios neste momento, ou seja, o digital ainda não chega. Isto é o caminho que vamos ter no futuro. Muito bem. António, vocês, como nós, Mensageiro de Bragança, como a Voz de Trás-os-Montes, sentem também muito mais esta problemática relacionada com o papel aqui no interior do que no litoral. Certamente tem essa percepção de que debatemos cada vez mais com uma questão muito profunda no que diz respeito à procura do papel. Acha que está próximo do fim o papel? Eu acho que não. Sobretudo no nosso âmbito de jornais regionais. Porque muitas vezes os jornais regionais acabam por ser quase que a fonte primária depois dos nacionais e a seguir as televisões. Isto é uma cadeia de alimentação de notícias
que começa muitas vezes connosco, em que os colegas dos jornais nacionais bebem na informação que nós transmitimos semanalmente, para fazerem depois notícias de âmbito nacional, que a seguir são aproveitadas pelas televisões nos seus noticiários, sobretudo à hora do almoço, que a maior parte das notícias que são transmitidas a essa hora, se formos analisar, são praticamente as notícias que saíram nos jornais nesse dia. O digital, sobretudo neste momento, as redes sociais, é uma excelente porta de entrada para haver um contacto com a nossa marca, com o nosso jornal. Não é? Vemos isso pelo número de acessos, pelo número de page views e de contactos que as pessoas têm com os nossos jornais. Mas as pessoas continuam a preferir o papel, até pela tipologia de leitores que temos, que é um dos grandes desafios que enfrentamos neste momento, porque acompanha a evolução da idade das pessoas, da população, o envelhecimento da população. O nosso leitor típico terá, sobretudo, acima dos 40 anos, 40, 50 anos. Portanto, prefere ainda o jornal. O desafio é precisamente chegar à juventude e a novos leitores que não leem. É um problema da sociedade. Isso vê-se também, os professores da escola primária queixam-se sobretudo disso, que há muita dificuldade dos mais novos de lerem. Se for num tablet, conseguem ler. Agora, pegar num livro em papel, têm muita dificuldade em ler, não gostam, não querem. Por outro lado, temos esse desafio de criar muito bem o caminho. Aquilo que sabemos é que cada vez mais os jovens tomam conhecimento da realidade do dia-a-dia, das notícias, através das redes sociais. Mas as redes sociais em si próprias não são órgãos de comunicação social. Não é? Não há a vigilância, não há a certificação e a validação da informação que ali aparece. E é preciso haver quem faça esse papel, quem valide a informação, quem faça a triagem daquilo que interessa e do que não interessa, daquilo que é verdade e daquilo que é mentira. E esse papel cabe, sobretudo, aos jornais. Portanto, nós não nos podemos demitir desse papel, nem acho que devamos querer assumir o papel das redes sociais. Portanto, temos de ter esse cuidado de manter a nossa credibilidade, acima de tudo. E, com isso, criarmos nas pessoas a necessidade de nos consultarem. Seja através do papel, seja através das redes sociais, seja através da internet. Portanto, mais do que estar presente só no digital, só no papel, é importante que as pessoas tomem contacto connosco e com a nossa marca. O papel não tem fim próximo, pelo menos. Eu julgo que não, porque já há várias décadas que se antecipa o fim do papel e continuamos a imprimir cada vez mais no Diário do Minho. Vítor, o Jornal Notícias já foi o maior jornal vendido a nível nacional, não há muito tempo. As quebras são generalizadas em vários títulos, sejam nacionais, sejam regionais. Sente, de facto, esta problemática da quebra constante do papel como um problema para o setor da imprensa? Depois de um período em que houve uma quebra acentuada, eu creio que nesta altura esse tipo de queda abrupta está estabilizada, portanto já não é isso que se verifica. Mas colocando e olhando para a sua questão inicial, parece-me evidente que o papel não está à beira do fim, mas compete-nos a nós tratar de implementar medidas para que ele não acabe. Porquê? Porque nós, depois daquela quebra abrupta que verificamos nas tiragens dos jornais, coincidiu com a abertura da informação ao online, ao digital. E é esta ligação do papel com o digital que nós temos que controlar. Isso será sempre motivando, como dizia há pouco o senhor que estava a intervir, motivando o leitor e motivando os jovens para a leitura dos jornais. É fundamental, e eu acredito muito nos jovens, e é fundamental que os jornais cheguem aos jovens, que criem projetos, que cheguem aos jovens, que incutam o gosto pela leitura, como os nossos pais liam, não conseguiam viver sem o jornal de papel. É preciso incutir esse gosto pela leitura nos nossos jovens. Portanto, os jornais é que têm que se aproximar dos jovens, fazendo também um jornalismo de proximidade, porque essa é a grande forma
de os jornais conseguirem subsistir, é estarem perto das populações. Portanto, eu creio que nesta altura o problema da queda do papel está estabilizado, mas temos que saber chegar para conseguir voltar a crescer e manter o papel estável. Isto porquê? Porque não é possível, nesta altura, a um jornal com a dimensão, por exemplo, do Jornal de Notícias, subsistir sem o papel. Porque nós falamos do online. O online chega a muita gente, tem uma captação muito grande. Mas as receitas dos jornais ainda advêm do papel. Num jornal com a dimensão do Jornal de Notícias, o online, as receitas totais, o online andará nos 15%, no máximo 20%. Portanto, nós temos que tratar o papel com muito carinho, não só para conseguirmos estar junto das pessoas, mas porque é a própria subsistência dos jornais que está em causa. Não é possível, nesta altura, imaginarmos um grande projeto jornalístico em Portugal só no digital. É praticamente impossível. E depois, a minha confiança advém do facto de eu acreditar nos nossos jovens, se forem bem ensinados, vão ser gente mais bem formada. Porquê? Porque o que nos chega através das redes sociais não é o que realmente nos informa. Nós sabemos hoje que é muito fácil controlar a informação através de algoritmos. Nós conversávamos com 2 estagiários que chegavam ao nosso jornal há pouco tempo e perguntávamos se liam os jornais de papel, como é que lhes chegava a informação. E a informação chegava-lhes, diziam eles, através do Facebook e das redes sociais. E é isto que nós temos que contrariar. Temos que explicar aos nossos jovens que não é esta a informação que os vai manter bem informados. Não é por aqui, não é este o caminho. O caminho é mesmo o caminho do papel, da proximidade e depois, claro, é impossível ignorarmos o digital, é impossível ignorarmos esta revolução que está a passar ao nível digital. Já não é o futuro. Nós temos que saber conviver com isto, saber acompanhar. Hoje um jornalista já não é só saber escrever e contar uma história. Tem que fazer mais alguma coisa. Tem que estar preparado para novas aplicações que nos vão surgindo e com as quais trabalhamos. Portanto, eu acho que o jornalismo de proximidade e esta revolução que volta a incutir nas pessoas, nos jovens, desde cedo, esta aproximação dos jornais aos jovens para a leitura, creio que podem salvar o papel. E será sempre por aí. Não creio que o papel esteja em risco. A Diolinda Almeida tem uma experiência enorme no Senjor, ao longo destes anos, não entrando ainda particularmente na questão da formação, mas perguntava-lhe, no contacto que tem, quer com as pessoas, quer com os meios, o que é que tem sentido ao longo destes anos no que diz respeito à questão dos órgãos, particularmente da imprensa, na transformação ou, digamos, na sua passagem para o digital. Qual é o sentimento que existe no Senjor relativamente a esta questão em particular? Bom dia, obrigada em primeiro lugar pelo convite. Eu estou afastada das redações há uns tempos, por isso a percepção que eu tenho é dos profissionais que nos procuram para formação. Confesso que é muito difícil fazer a formação imprensa tout court. As pessoas procuram aperfeiçoamento, a imprensa, mas complementar isso sempre um pouco com o digital, com redes sociais, misturar as duas coisas. Eu acho que nós estamos a atravessar um período de mudança, talvez já haja uma certa estabilização, e o Vítor sabe melhor que eu, já começa a haver uma certa estabilização, mas estamos ainda a passar por uma série de mudanças e transformações. Por exemplo, falou-se aqui no jornalismo de proximidade. Há coisas tão simples como o que se passou na Catalunha. O que é que nós íamos à procura? Íamos à procura de vanguarda, primeiro através do digital, para perceber diretamente o que acontecia, e as pessoas querem isso também da imprensa regional. Querem, através do digital, perceberem o que se passa na região e depois irem ao papel. Eu concordo com o que disse o António, o digital é uma porta de entrada no papel. E eu sinto um pouco isso pelos jornalistas que nos procuram.
eles querem tirar formação em redes sociais, porque são uma realidade as redes sociais e é preciso saber trabalhar com elas. Querem tirar formação em vídeo, em áudio, sem deixar a escrita no papel. Sobretudo isto, é mais, hoje em dia, os jornalistas, eu acho que os órgãos de comunicação social estão a exigir mais funções, mais valências, e é isso que eles procuram, sobretudo no Senjor. Ter mais valências em várias áreas. Eu não creio que o papel desapareça, até porque, enfim, os estudos estão aí feitos e as pessoas, até os jornais, os anúncios, nós captamos melhor no papel do que no digital. E existem os anunciantes também. E o papel é essencial, porque no computador passa mais despercebido, não capta tanto, não ficamos tanto com isso na nossa lembrança, com os temas. Não creio que esteja em perigo, está em mudança. Tem que haver uma coabitação com várias outras coisas e eu acho que o digital é um deles. Que papel só por si, não, mas vai continuar e vai continuar por muito tempo. Fico muito satisfeito, também partilho da mesma opinião. Bem, podemos pegar aqui em vários temas que foram já lançados. Eu queria pegar num muito que me parece particularmente relevante e que se prende com a questão da leitura. Acho que esse é, de facto, um dos grandes problemas dos jornais e um dos problemas, não só do setor, mas um problema, diria eu, a nível nacional, é que os jovens, de facto, não leem ou leem cada vez menos. A problemática não estará só nos jovens, mas particularmente nos jovens. Aquilo que o Vítor dizia há pouco e que o António também mencionou, de facto existe cada vez mais a tendência para os jovens procurarem informação através da internet e das redes sociais. Isso acaba por tirar, de facto, leitores não só à imprensa, mas a todo o setor que vive do papel. E, portanto, acho que devemos, de facto, procurar e mudar nesse sentido, mas é importante que a própria formação, o setor de ensino, de educação, continue a promover a leitura como um fator importante para a formação dos jovens. E, portanto, acho que podíamos partir daqui. Eu começava novamente aqui pela Diolinda. Relativamente à questão da formação, temos percebido, e eu estava ali agora mesmo a consultar, o Senjor tem-se vindo a adaptar às novas realidades. No que diz respeito a esta questão particular, e agora a sua opinião pessoal relativamente a esta questão, há de facto aqui uma problemática associada ao baixo índice de leitura que, de alguma forma, se veio sentir por causa do digital, da entrada do digital. Sente que este baixo índice de leitura, independentemente da questão do papel e da questão da imprensa em particular, pode ser problemática no futuro, nas próximas gerações, no que diz respeito à própria formação de cada um dos jovens e de cada um de nós, até através da informação que vamos adquirindo e que nos vai formando por aquilo que vamos escolhendo. Entendo que este baixo índice de leitura é preocupante e que devia haver, de alguma forma, alguma medida para que isto se pudesse transformar. Já sei que o Senjor não poderá fazer, logicamente, mas qual é a sua opinião? E ainda não sente muito isso, porque, infelizmente, mais de 70% dos nossos formandos do setor da comunicação social está no desemprego. São desempregados que nos procuram essencialmente, porque lá está, querem aumentar as suas competências em várias áreas. O nosso formando, até porque eu falo da parte de formação, porque os leitores são, como sabe, os jornalistas são das classes que têm mais de 50% dos jornalistas, 80% não era no Congresso, têm formação superior ao nível de bacharelato. É uma média muito elevada. Nós não sentimos isso em termos de formandos, não é? Claro, sentimos no dia-a-dia, sentimos aquelas pessoas que é chamada cultura Facebook, não é? Que vêm ter connosco, aconteceu uma coisa há 5 minutos, sabem o que aconteceu e já têm uma opinião, porque
ao contrário do que se pensa, sabem tudo e conseguem contactar como... Não é verdade, porque depois também é entre amigos, não é? Contactam entre amigos nas redes... Eu não sei muito de redes sociais porque eu nem estou nelas, confesso. Peço desculpa, sou... Mas... Não perde. Não perde. Pronto, mas é um bocadinho assim, quando eu não gosto de bloqueio, não é? Aquilo é um bocadinho ali à volta. Só que eu acho que os jornalistas também têm que ter a noção de que as redes sociais existem e que os jovens procuram informação através das redes sociais. Sei que é muito pouco, é muito redutor, mas há que entrar e fazê-los ver que existem outras coisas. Eu creio, não sei se podemos... Sim. Eu creio que é muito por aí. Nós temos que, e quando eu falava há pouco de chegar junto dos jovens, tem que ser os jornais, tem que ser os órgãos de informação a ir a cativar os jovens para ler. E depois explicar um bocadinho isso que estava a dizer. As notícias, nós não podemos ignorar as redes sociais. Todos nós divulgamos a nossa marca nas redes sociais, mas não podem ser a notícia. Nós temos que fazer entender às pessoas, temos que fazer entender aos jovens que a notícia não pode chegar através das redes sociais. É fundamental que não chegue através das redes sociais. Porque nós, quando frequentamos uma rede social, e todos, ou quase todos frequentamos, somos, de alguma forma, induzidos a ler determinadas coisas. Somos controlados por algoritmos. Isso é fácil de explicar. Se tivesse aqui um técnico, explicava-vos isso melhor do que eu. Portanto, é fundamental que a informação nos chegue de outra forma. Pode ser, naturalmente, através do digital, pode ser através do papel, mas nunca através das redes sociais. E é quando eu há um bocado falava sobre a confiança que tenho nos jovens, é muito por aí. Eu acho que os nossos jovens, estes que estão na escola, todos temos filhos, os nossos filhos, vão estar mais bem preparados para isso. Apesar de eles serem utilizadores intensivos das redes sociais, eu acredito que eles vão estar melhor preparados para isso. Porque nós ainda não sabemos muito bem como isto é, mas eles já vão saber como isto é. É evidente que alguém tem que lhes ensinar. Isso faz parte da formação deles. Mas, Vítor, o que é que deve ser feito a esse nível para que esse índice de leitura aumente, e particularmente nos jovens, para que lhe seja incutido desde muito novos que a leitura é importante? Os jornais têm que estar nas escolas. Os jornais têm que estar nas escolas. Nós temos que conseguir colocar os jornais nas escolas. Não podemos dar... Os jornais, se chegarem às escolas, nós não podemos ter... Isso não é um custo. Não é um custo. Vai ser uma receita no futuro. É evidente que o problema é muito mais abrangente. Mas temos que encarar isto, temos que chegar lá rapidamente. E depois temos que ter produtos que sejam direcionados aos jovens, para lhes cativar. Porque eu acredito que um miúdo de 10 anos que pega num jornal, e eu aprendi a ler com um jornal. Eu aprendi a ler num jornal. A ler o Jornal de Notícias e o Comércio do Porto com o meu pai, que todos os dias comprava. Foi assim que eu aprendi a ler. Nós percebemos que hoje os nossos jovens não aprendem, não é assim que aprendem a ler, vem de outra forma. Têm o tablet na mão, têm o telemóvel, têm a televisão. Nós também tínhamos a televisão, naturalmente. Mas é preciso chegar lá. E podemos sempre fazer alguma coisa por isso. No nosso caso, no Jornal de Notícias, criamos recentemente um projeto que se chama JN-TAG, lá está, a tirar também para o digital, mas que sai na edição de papel, precisamente para cativar os jovens, direcionado aos jovens. Lembro-me de um tema, e porque falámos há pouco na Catalunha, lembro-me de um tema que recentemente abordamos, portanto, aquilo é uma espécie de suplemento que sai todos os domingos, que se chama JN-TAG, a tirar, de facto, para o digital, mas que sai no papel e que desmistifica uma série de temas, por exemplo, a Catalunha explicada, a situação da Catalunha explicada aos miúdos. Nós até tínhamos a primeira página trocada por miúdos, com um trocadilho, uma coisa engraçada. Portanto, temos que ser nós, jornalistas, a ir ao encontro dos jovens. Mas eu acredito mesmo que é possível o papel subsistir, apesar do crescimento do digital. Não tenho dúvidas nenhumas. Mas isto está sempre na mão dos jornalistas. Está na mão de quem dirige editorialmente os jornais. Porque nós podemos muito bem selecionar as matérias, como fazemos hoje, fazemos todos, selecionar as matérias que deixamos entrar no digital e as que não deixamos, ou quando as libertamos. Isto é um drama de todos os dias. Nesta altura, é o grande drama das redações. Saber quando vamos libertar, como vamos libertar, que parte da informação vamos libertar, para mantermos os nossos leitores atentos e a quererem comprar o jornal em papel. Porque é dali, de facto, que vêm as grandes receitas dos jornais.
O Diário do Minho, relativamente a esta problemática, tenho aqui 3 casos práticos. Nós vamos fazer fizemos uma candidatura à CCDRN, que tem a ver com a literacia, e um dos projetos que apresentámos foi fazer o Diário do Minho nos agrupamentos escolares. E o que vamos fazer é agarrar na redação, nos 5 principais agrupamentos escolares da cidade de Braga, e vamos agarrar na redação do Diário do Minho, e o Diário do Minho, em vez de ser feito na nossa redação, vai ser feita num agrupamento escolar. E aí vamos chamar à participação de todos os alunos dessa escola. E de tal forma que o Diário do Minho, que sair no dia seguinte à edição que for trabalhada na escola, vai ter um suplemento que é o Diário do Minho do agrupamento André Soares. Ou seja, tem o Diário do Minho e o agrupamento André Soares vai ter um suplemento de 40 páginas em que os próprios alunos, as próprias turmas, os próprios professores vão pôr lá os conteúdos que quiserem. No dia seguinte, vamos oferecer um jornal do Diário do Minho com esse suplemento, que é o Diário do Minho, no André Soares, não é? Tem 2 títulos, e vamos oferecer aos miúdos. Isto é uma iniciativa que vamos ter. Uma outra iniciativa que vamos ter, eu acho que nós devemos chegar a estes jovens, e a maneira de chegar a estes jovens é através das redes sociais. Então nós temos que fazer com que no feed de notícias do Facebook deles, que cheguem ao Diário do Minho. Então também vamos ter uma iniciativa. Vamos sortear 2 tablets, 2 portáteis e 2 iPads. Este concurso vai ser no final deste ano ativo, vai ter ali 2 meses, em que a única condição para que os alunos se possam candidatar a estes prémios é pôr um gosto, um like na página do Facebook. E assim obrigamos-los a receber o nosso Diário do Minho. E depois o sorteio, passado 2 meses, a quem provar que é estudante e que pôs um like no Diário do Minho e tem seguido o Diário do Minho nesses últimos meses, pode-se candidatar aos prémios. Uma coisa simples que faz com que tem que haver aqui também uma equipa, um trabalho de equipa. A redação vai ter que ter notícias das escolas e de interesse dos jovens, para depois pormos no feed de notícias, porque o feed na nossa página de Facebook, as pessoas não leem as notícias no Facebook. Linka para o nosso site e obriga-os a ir ao nosso site ler a notícia. Não é? Por aí acho que conseguimos chegar, ou seja, através destas iniciativas que poderemos chegar junto dos jovens. Para o ano também, já agora nas comemorações de centenário, vamos avançar com o Diário do Minho Cup. Vamos agarrar nos agrupamentos escolares, vamos pôr os miúdos todos a jogar à bola uns com os outros, sob o patrocínio do Diário do Minho, em que vamos ter reportagens aos jogos deles e em que vamos desafiar os jogadores do Sporting Clube de Braga para fazerem parte de cada equipa. Um jogador vai fazer parte de cada equipa da escola e então vamos depois noticiar e vamos fazer suplementos, vamos fazer jornal, vamos distribuir gratuitamente nas escolas. É este tipo de iniciativas que temos que fazer, penso eu, para podermos chamar os jovens ao nosso jornal, ao Diário do Minho e ao papel. Mas a porta de entrada, de facto, são as redes sociais. Eu só queria dizer uma coisa. É que é só lembrar que existe um programa entre o Ministério da Educação e o Sindicato de Jornalistas sobre literacia mediática, educação para os média. O Senjor participa nesse projeto. Até ao final do ano vão ser feitas 2 ações de formação com formadores Senjor junto de outros. Pretende-se formar mais 80 formadores em educação para os média, que por sua vez vão formar 800 professores. Isto é um projeto com o Ministério da Educação, 800 professores nas escolas para a educação para os média. Ou seja, isto é importante. É uma iniciativa importante nesse âmbito. É o sindicato, a iniciativa é Sindicato de Jornalistas do Ministério da Educação, mas já está envolvido o Senjor e o Ministério da Cultura, enfim. Mas isso será para ser desenvolvido em que âmbito? Muito rapidamente agora, em todas as escolas, em todo o país, continente e ilhas. Professores com formação para a educação para os mídia.
sobre educação para os Ou médios. seja, esse talvez fosse um tema eventualmente a pegar, mas eu julgo, não sou desse tempo, mas o jornalismo fez parte do ensino secundário. Em tempos. Também não sou. Mas era. Pelo menos eu lembro-me de ter ouvido falar sobre isso. Entretanto, desapareceu. Parece-me que era importante, talvez, recuperar isso. António. Sobre essa questão, acho que também é importante começarmos pelo princípio. Eu vejo, por exemplo, muitas vezes ações da própria GNR e de outras forças de segurança que levam os miúdos aos seus quartéis e os ensinam sobre como estar, as regras de trânsito, etc. Também é importante levarmos as escolas às nossas redações e mostrar-lhes o processo, como se faz. Sei que o Diário do Minho também recentemente voltou a acolher escolas e o Diário do Minho tem a grande vantagem de ter, sobretudo agora que está tudo junto, não é? Semanais. Ter todo o sistema de produção que pode ser mostrado. Nós, por exemplo, temos só a parte da redação, que depois somos impressos no Diário do Minho, e é importante também que as crianças e os jovens das escolas saibam como se faz o processo, porque e torná-lo para eles divertido, desmistificar um bocadinho isto dos jornais. Por outro lado, há uma grande dificuldade que, pelo menos nós sentimos junto das escolas, que é o tempo dos professores. Os professores estão cada vez mais limitados em termos de tempo para este tipo de ações. Por exemplo, pela preocupação que temos de estar junto dos mais jovens, começámos também um projeto na área do desporto. Organizamos uma maratona de futsal no final de cada época desportiva. E para além dos jogos dos séniores, portanto, da maratona verdadeiramente ou propriamente dita, houve um ano que quisemos fazer uma mini-maratona para as escolas. Envolver as escolas todas do distrito, com uma equipa de cada escola, e no final, a final, ser imediatamente antes da final da maratona, onde estão os jogadores do Campeonato Nacional, os jogadores do Benfica, do Sporting, do Braga, etc. E tivemos muita dificuldade em conseguir as escolas, porque os professores diziam, nós não temos tempo para participar nisso, não temos tempo de colaborar nisso. Portanto, falta disponibilidade para isso. E vemos isso, pelo menos em Bragança, tenho assistido a isso, também ao desaparecimento dos jornais escolares. Ou seja, as próprias escolas já deixam de fazer os jornais escolares. Quando eu estudava, a minha escola fazia um jornal escolar mensal. Atualmente, julgo que sai uma vez por ano. Começou a sair uma vez por período e agora sai uma vez por ano quando sai. Portanto, as próprias escolas estão a deixar cair um bocadinho isto dos jornais. E é importante nós conseguirmos entrar também nas escolas, ajudar as escolas a voltar a ensinar o jornalismo e a voltar a mostrar o que é um jornal e a importância, sobretudo, dos jornais para as pessoas. Eu queria precisamente chegar aí, ou seja, eu acho que mais do que todas estas iniciativas que são, de facto, válidas, importantes, acho que o mais relevante será incutir de base a questão do jornalismo e a questão da leitura, e isso acho que deverá fazer parte dos programas formativos e que será talvez, na minha opinião, o primeiro grande passo para que se altere alguma coisa nesta fase, porque de facto a questão dos jornais escolares é importante para eles começarem a tomar conhecimento, jornais escolares em papel, importa que assim seja, e para que todas as outras iniciativas que os jornais possam desenvolver, para que eles possam tomar contacto e de facto o que o António referiu agora, nós temos algumas visitas ao jornal, mas aquilo que na realidade os miúdos querem ver são máquinas a imprimir. Nós não temos máquinas a imprimir e, portanto, perde-se o interesse, desvanece o motivo que eles teriam para ir visitar um jornal. E, de facto, as máquinas acabam por deslumbrá-los um bocadinho mais. Mas, independentemente disso, acho que podemos conjugar aqui uma série de esforços para que esta situação se inverta. Passando para uma outra temática dentro da mesma área, e dado que o digital é aqui a temática central nesta luta, diria eu, com o papel, eu vou fazer a pergunta de outra forma, sem querer talvez ser exagerado. O digital, todo o processo digital, evidentemente de ser redes sociais, de ser aplicações, o que seja, está de facto a matar os média tradicionais. António? A matar, não direi, mas está a condicionar muitas vezes a sua ação.
porque acho que faz falta alguma reflexão e, sobretudo, o que os novos tempos do digital têm feito ou nos têm castrado é ao nível do tempo. Tempo para refletir, tempo para pensar naquilo que estamos a fazer. E muitas vezes tomam-se opções más, precisamente por causa disso. Por se estar a reagir, em vez de se pensar em como agir. E depois saem opções erradas, mesmo a nível editorial. As redes sociais são um grande problema também para as pessoas. Antigamente dizia-se, este acontecimento, isto é verdade porque saiu no jornal. Hoje em dia os miúdos já dizem, viste no Facebook, é verdade, vi no Facebook. Só que o que vem no Facebook é como dizia há bocado o Vítor, é só uma pequena parte da realidade e muitas vezes não é a parte verdadeira. Não é? Até já há páginas que se especializam ou permitem cada um de nós inventar notícias. Não é? E as pessoas vão partilhando isso acreditando naquilo que estão a fazer. Portanto, não há a triagem da informação. E nós, nos jornais, temos que ter esse cuidado. Porque se começamos a embarcar muito na facebookização dos jornais, as pessoas não precisam dos jornais, já têm redes sociais. E se nós quisermos ser mais uma espécie de rede social, já não precisam de nós, já têm as que de facto existem, não é? O Facebook, o Twitter, etc. Portanto, nós temos que nos diferenciar por aquilo que fazemos, que é jornalismo, é transmitir informação. Porque as pessoas, quando de facto acontecem coisas que interferem, querem ser informadas. Na questão da Catalunha, as pessoas foram procurar informação. Nos incêndios, as pessoas procuravam informação. Ou seja, quando acontece alguma coisa de facto importante, a primeira tendência é as pessoas irem em busca da informação. E ainda são os jornais que a devem transmitir e que a transmitem precisamente com esse chapéu da validação, da credibilidade e da verdade. Relativamente ao Diário do Minho, e o Luís Carlos está aqui num duplo papel, quer como diretor comercial de um jornal, quer como diretor de produção da gráfica. Eu diria que talvez um papel complicado, porque numa perspectiva o comercial tem que lidar definitivamente com o digital, mas numa outra perspectiva as máquinas funcionam para pôr o papel a andar. Portanto, se apoia o digital por um lado, estar-se a prejudicar o papel por outro e o setor de negócio em si, é de facto problemático para vocês lidar com esta questão? Não, eu acho que é até desafiante nós termos a gráfica e termos a percepção de também, nós imprimimos à volta de 120 títulos a nível nacional, especializámos na imprensa regional e imprimimos títulos desde Bragança até lá abaixo do Algarve, não é? E por isso temos também uma noção, não só, eu tenho uma noção e uma perspectiva não só do nosso Diário do Minho, mas também de todos os órgãos de comunicação social, porque eu sei as tiragens, sei os assinantes, sei as quedas, sei o que cada um está a fazer para contornar a crise. E eu também tenho essa noção de que, de facto, e vendo pelo Diário do Minho, até 2007, 2008, as receitas do Diário do Minho cresceram na altura, sempre cresceram, e a partir de 2008 até 2014 ali as receitas desceram. E isto tem a ver ali coincide ali com a crise do subprime americano, que depois, com a onda de choque, se espalhou por todo o mundo e concretamente em Portugal, e houve um desinvestimento, ou seja, também a quebra de receitas de publicidade não tem a ver só com o digital, mas também porque houve uma quebra de receitas, porque a crise económica, os empresários não poderiam investir. Eu tinha aqui o enquadramento das nossas receitas. Por exemplo, no ano 2000, as três grandes grupos de receitas do Diário de Minho era a publicidade em papel, assinaturas de papel e vendas de jornal em banca. E em termos de volume de negócio, as receitas repartiam-se mais ou menos da seguinte forma. 61% das nossas receitas eram publicidade no papel. 24% das nossas receitas eram assinaturas em papel e 15% de vendas em imposto de venda, vendas de jornal em papel. Hoje, ou seja, 2016, os resultados que temos é que
hoje faturamos menos do que faturámos em 2007, 2008. É verdade que até 2014 as receitas baixaram, mas a partir de 2014 isto voltou a inverter e nós subimos as receitas em 2015, subimos em 2016 e este ano vamos dar um grande salto das receitas. E essas receitas têm a ver com o papel, porque se virmos aqui, 2016, 59% das nossas receitas vinham da publicidade em papel, 21% de assinaturas em papel, 14% das vendas de jornais de papel em imposto de venda, 5% das receitas do digital, da assinatura digital e 1% das receitas da publicidade em digital. Ou seja, o que nós vemos é que o papel continua a ser forte e estar forte, não é? É importante nós termos noção que existe o papel, que as gráficas têm que continuar a funcionar. Eu acredito muito no papel. Durante a próxima década eu acho que o papel vai continuar a crescer e nós investimos forte na gráfica porque a gráfica vai crescer. Mas também acredito, mas também tenho noção que o digital vai ter o seu papel, não é? E é lógico que na geração dos 40 para cima as pessoas eu penso que vou ler sempre o jornal em papel até o final da minha vida e penso que a minha geração será mais ou menos assim. Não invalida que também não leia no digital, não é? E por isso nós temos que apostar no papel. Nós temos aqui grandes fatores, grandes pontos fortes para a questão do papel, que tem a ver com o facto, a maior parte dos empresários que existem em termos regionais das pequenas e médias empresas têm todos mais de 40 anos. Há poucos mais novos, não é? Os grandes empresários já têm mais de 40 anos e é lógico que na hora de investir vão investir no meio que estão mais familiarizados, que é no papel, não vão investir tanto no digital, não é? Existe também, conforme vamos avançando na idade, existe dificuldades de leitura. É lógico que é muito mais fácil ler no papel do que no digital. A vista cansa mais, as letras são mais pequenas, é mais difícil e por isso isto vai fidelizar sempre o papel. Eu acho que o futuro do papel, durante a próxima década, depois daqui a 10 anos temos que voltar a fazer um ponto da situação, mas durante a próxima década vai ser de crescimento. Depende também do investimento de cada órgão de comunicação social. O Diário do Minho, nós vamos lançar na terça-feira, vamos lançar uma nova plataforma digital, que é o primeiro passo para investirmos no digital. Mas o Diário de Minho não vai desinvestir no papel, mas pelo contrário, já falei de 3 iniciativas, mas vamos ter muitas outras iniciativas para cativar a leitura e a venda no papel. Agora, depende de cada órgão de comunicação social. Se desinvestirem do papel e passarem para o digital, é lógico que vai morrer o papel. Mas se o órgão de comunicação social tiver a estratégia de vamos investir mesmo no digital para que o papel seja a nossa principal referência, eu acho que o papel vai crescer. Ou seja, o papel não está nem perto disso, perto do fim. Pelo contrário, o digital veio agitar aqui as águas no sentido de tornar os meios mais ativos e mais dinâmicos. Vitória, o JN é, a nível digital e particularmente nas redes sociais, um jornal muito ativo. Vocês têm vindo, aliás, como quase todos, mas de uma forma muito ativa, a ter um papel muito relevante nas redes sociais. Isso certamente é importante. Já disse que o papel continua a ser importante, mas acha de facto que o digital condiciona a ação do papel no negócio? Não acho, nem pode condicionar. Porque é a nossa marca, não é? O digital é muito importante para a divulgação da nossa marca, para sedimentarmos a nossa marca, para estarmos juntos dos novos leitores, dos potenciais leitores, como é óbvio. E depois tem que haver uma articulação importante, porque nós no digital não podemos apenas trabalhar as notícias como trabalhamos no papel. E eu vou-vos dar um exemplo. Nós recentemente tivemos as eleições autárquicas, que nem são umas eleições tão mediáticas como outras, como são normalmente as legislativas ou até as presidenciais. No entanto, são eleições de proximidade e o Jornal de Notícias está muito vocacionado para isso, porque acredita que, estando próximo das populações, vai cumprir melhor o seu papel. E que possibilidade nos deu então o digital? Nós temos um projeto que é o JN Live, um projeto, uma espécie de uma televisão, quase, no digital, e o que nos permitiu? Permitiu-nos fazer debates, permitiu-nos fazer
coisas diferentes que não estávamos habituados a fazer e nisso o que veio trazer o digital é um complemento, de facto, como há pouco falávamos, é um complemento do papel, que nos abre uma série de perspectivas e de expansão da nossa marca. Mas isto tem que ser feito em conjunto com aquilo que nos traz aqui e sobre o que estamos a falar, sobre o nosso tema de fundo, que é articular isto com o papel, sem esquecer que nós temos um jornal de papel e, de facto, é no papel que as pessoas ficam melhor informadas. Porque nós podemos trabalhar um artigo de fundo no jornal de papel, podemos fazer coisas diferentes. Temos o formato vídeo, temos o formato áudio, coisas que o jornal em si não pode transmitir. Portanto, é um complemento, é uma nova área de negócio e abre-nos uma série de perspectivas que não tínhamos, de facto, apenas com o papel. E há pouco eu dizia isso. Um jornalista hoje não lhe basta saber contar uma história. E no Senjor, certamente, serve também para isso, para formar, para nos abrir perspectivas para estas novas plataformas. Portanto, o digital não vai acabar com o papel digital, serve para promovermos a nossa marca. Mas é bom sabermos distinguir o que são os projetos digitais dos jornais do que são as redes sociais. São coisas muito diferentes. Mas isso, de qualquer das formas, o digital veio agitar os meios para terem outro tipo de atitude, ou melhor, foram forçados a ter um outro tipo de atitude. Como dizia o António há pouco, os meios deixaram de pensar quase para reagir, porque o digital obriga a isso. Obriga. Quem está numa redação sabe que, eu há pouco dizia que era o drama, não é um drama, é um desafio. É o grande desafio das redações hoje em dia, é de facto perceber editorialmente o que é que nós podemos avançar a determinada altura do dia para o digital e o que podemos guardar, preservar para o papel. Este é o grande desafio. E reparem nisto, o Jornal de Notícias coloca todos os dias 3 notícias. Eu vou tentar simplificar isto. 3 notícias que tem na sua capa de manhã, elas estão de alguma forma pela rama, digamos assim, estão disponíveis no digital. Nós não as temos inteiras. Nós abrimos o lead da notícia. Creio que sabemos todos do que estamos a falar. Nós abrimos o lead da notícia. Mas a nossa notícia, o nosso jornal, também chega às outras redações. E vocês, se a notícia for uma notícia importante, uma notícia com visibilidade, vamos simplificar, a transferência de um jogador de futebol. O Futebol Clube de Porto, contratou um jogador de futebol. Só o Jornal de Notícias é que tem aquela notícia no papel. E liberta o lead da notícia. O Porto comprou um jogador, tem X anos e vai, é um defesa. Nós não libertámos a notícia toda porque queremos preservar o papel. Queremos que o nosso leitor continue a acreditar que vale a pena comprar o jornal em papel. No entanto, portanto, nós não temos a notícia toda, mas às 9 da manhã a notícia vai estar toda nas televisões, todos os jornais. Os jornais vão descrever aquilo que nós fazem uma revista de imprensa. Mas isso sempre aconteceu com a Lusa. A Lusa sempre fez isso quando havia uma notícia importante nos jornais. Exatamente. Transmitia e divulgava. Isto é um problema até que está estudado, mas que é difícil resolver, mesmo entre nós jornais. É difícil resolver. Nós, por princípio, no Jornal de Notícias, não fazemos isso. Mas a verdade... Mas podíamos fazer. Eu hoje sou jornalista do Jornal de Notícias, gosto muito de lá estar, mas amanhã posso estar noutro jornal qualquer da concorrência, não tenho problema nenhum e já estive. Portanto, estou a falar... No Jornal de Notícias não se faz isso. Mas isso acontece. Portanto, nós somos canibais, somos um bocadinho canibais uns dos outros. E este é, de facto, o desafio digital. É o desafio de todos os dias, é o desafio das relações. É isto. Mas se não se passa na abertura das notícias, que estão só no conteúdo de papel, passa-se noutras coisas e isso também ninguém está inocente. Também acontece no Jornal de Notícias. Nós vemos uma notícia no digital, chegou por uma televisão, chegou por outro órgão de comunicação. Nós vamos atrás dela, logicamente. E assim que a confirmarmos, felizmente eu ainda trabalho no jornal que faz isso. Nós só metemos as notícias depois de as confirmarmos. Às vezes podem não ser verdadeiras, mas para nós são. Para as nossas fontes são. Mas nós sabemos que
há agregadores de informação, e nesse caso nem são os próprios jornais, que logo dispensam a notícia para toda a gente, não citam ninguém, não se sabe quem são as fontes, mas a notícia está lá. Portanto, isto também é um problema que tem que ser pensado dentro dos próprios jornais. Tem que ser os próprios jornalistas a definir isto. E se isto for definido com critério, com segurança, com cabecinha, como eu costumo dizer, certamente o digital vai ser sempre um parceiro importante. Porque divulga a nossa marca. E a nossa marca, hoje em dia, a marca Jornal de Notícias, o JN, é o maior património do jornal, queiramos ou não. É o maior património do jornal. Vítor, só um segundo. O exemplo que deu, permita-me só para brincar aqui um bocadinho, do Futebol Clube do Porto, este ano correu mal ao Jornal de Notícias, porque só contrataram o Vaná e toda a gente ficou a saber. Pois foi, mas os outros contrataram. O Jornal de Notícias é um jornal do Porto, mas quem lê o Jornal de Notícias sabe que o Jornal de Notícias dá notícias de todos os clubes. Sim, o exemplo que deu, estava-me a referir ao exemplo que deu. É verdade. Essa canibalização de que falou, vou-lhe dizer só um minuto. A canibalização de que falou relativamente a essa questão leva, por exemplo, a uma. Entrando aqui numa outra área, mas só para tocar neste tema, ao chamado clickbait nas redes sociais, que é uma estratégia para levar as pessoas a ir buscar cliques para os sites. Muitas das vezes os títulos que aparecem nos posts das redes sociais dizem muito pouco relativamente ao texto que está no interior. Isso é uma estratégia, logicamente, vinda do digital, mas isso é legítimo da parte dos jornais? Acontece, está mal. Claro que não é legítimo, claro que não devíamos fazer isso, claro que isso não devia acontecer. Mas é efetivamente uma estratégia. De qualquer forma, há limites para tudo. Eu, quando desenvolvo uma notícia, é evidente que agora as minhas funções não são tanto escrever notícias, mas foi durante muitos anos e escrevo todos os dias notícias, pequenas, grandes, o que for preciso. Mas quando eu escrevo uma notícia, eu procuro dar-lhe um título agradável à leitura. Nunca fui... Há estilos, há vários tipos de jornalistas, as pessoas não são todas iguais. Para mim um título não pode ser só a informação, tem que ser mais alguma coisa que a informação. Tem que ser qualquer coisa que nos chame à leitura. E é nesse sentido que nos aparecem os títulos a atirar para o clickbait. Desde que sejam verdadeiros, eu pessoalmente não vejo nenhum problema em um título estar feito de uma forma ou mais engraçada ou de uma forma que seja mais atraente, mais atrativa para as pessoas. Desde que seja verdade. O que nós vemos às vezes é que os títulos não correspondem ao que está na notícia ou naquilo que se quer passar às pessoas. Aí está mal, não pode acontecer, não devia acontecer. Chama-se enganar as pessoas. Mas se o título for criativo e não desmentir e não for desmentido pela notícia, não vejo problema nenhum. Sempre fui apologista de que os títulos devem ser criativos. Devem ter a notícia e devem ter mais qualquer coisa além da notícia. Mas também, às vezes também é uma questão de estilo. Há pessoas que não pensam assim, não tem problema nenhum. Neste caso em particular, estaríamos a falar propriamente de situações em que o título nada tem a ver ou muito pouco tem a ver com a notícia, só uma estratégia de chamar os leitores a irem. E esse é um dos problemas do digital e das redes sociais, é que não há um regulador para isto. E não havendo um regulador, cada um age como entende que é melhor. Para um jornal como o Jornal de Notícias, não é bom esse tipo de chamada que não é verdadeira e apontar apenas ao clickbait. Não é bom. Não é bom. Mas nós sabemos que há muita informação que está publicada no nosso site e nos sites de todos os jornais, que é apenas... Ela está lá porque as pessoas gostam de a ler, às vezes até num sentido pernicioso. Sabemos disso. Mas os jornais têm que evitar isso. Infelizmente não há um regulador para isso. Não há. Não existe um regulador. E tem que ser os jornais a autorregularem-se, não é? O resto é feito pelo leitor. Delinda, ia dizer alguma coisa? Era
No sentido da comunicação do Vítor, eu acho que o digital é mais um parceiro, outra coisa qualquer. Aliás, o digital teve muitas mudanças. Eu faço parte do grupo de fundadores do primeiro Diário Digital. O Diário Digital começou em 99 e terminou em janeiro deste ano, que acabou. E em 99... O jornalismo digital era uma coisa completamente diferente. Havia um célebre relatório do Poynter Institute, que era uma bíblia para toda a gente que fazia o digital, em que se dizia as pessoas só querem praticamente leads. A entrada, não é, da notícia, e um sublead e pronto. Porquê? A internet era lentíssima, uma fotografia pesava imenso. Tudo isso foi evoluindo. Há um segundo relatório, passado 8 anos talvez, que diz que as pessoas querem agora na internet é já ler muitas coisas, as hiperligações. E hoje em dia o que se vê muito é que as pessoas vão à procura, por exemplo, do vídeo, mas depois querem desenvolver o assunto, ou querem o assunto mais desenvolvido no papel. Até porque não estão assim tanto tempo em frente a um computador, mas querem ver a infografia, animada ou não, o vídeo, o áudio, aquela coisa mais rápida, e procuram o papel para desenvolver mais o que viram no digital. Pelo menos a minha geração é assim, não sei, se calhar os novos ficam só ali, não, talvez. Não, pronto. Temos o exemplo recente, que há pouco falei aqui, da cobertura das autárquicas no Jornal de Notícias. Foi uma aposta muito forte no digital, com debates, com vídeos, sempre junto das pessoas. E depois no papel, o retorno do papel também foi muito importante. Pois. Precisamente no que estava a dizer. São plataformas diferentes, são coisas diferentes. A infografia, o resultado, tudo isso mais desenvolvido no papel, as coisas têm que funcionar articuladas. Eu lembro-me quando houve os atentados em Espanha eu ia imediatamente ao El País para ver as infografias, claro. Precisamente, para perceber como é que... Mas depois eu queria era ler no papel tudo o que aconteceu, como é que aconteceu, as análises sobre aquilo que aconteceu. É nesse sentido que eu acho que é um parceiro, não tem que ser um inimigo. Eu acho que, e partindo agora para um exemplo mais prático, até que numa questão do Senjor, eu estive... em abril, junho, não me recordo exatamente do mês, numa formação precisamente promovida pelo Senjor relativamente às redes sociais. Eu presumo que... E pela API, exatamente, a Associação Portuguesa de Imprensa. Exatamente. A entidade formadora foi o Senjor. E aquilo que eu reparei, aquilo que eu senti nos meios que estavam presentes, desde logo, e haverá aqui uma questão que será transversal a todos, que se sentirá muito mais nos meios regionais do que nos meios nacionais, mas também se sente, era que, de facto, todas as pessoas que estavam, eu diria todas mesmo, relatavam um facto muito particular. O digital é muito importante, mas nós não temos tempo para chegar a todo lado. É impossível nós estarmos a trabalhar no digital e estarmos no papel, porque, como, não sei se era o Vítor que há pouco referia, o jornalista já não pode só escrever. Tem que estar disponível para outras áreas. E o que acontecia ali é que, de facto, as pessoas tinham vontade de aprofundar a questão do digital, mas, de facto, a falta de meios, nomeadamente a falta de meios humanos, leva a este tipo de situações. E nos meios regionais isso sente-se muito mais. Como é que o Senjor tem lidado com este tipo de situações? Porque eu imagino que a procura relativamente à questão do digital e às redes sociais seja muito mais do que o papel, neste momento, ou do que o jornalismo tradicional. Como é que o Senjor tem lidado com esta questão? As coisas agora também estão mais facilitadas. Por exemplo, há uma formação que está a ser muito procurada e temos várias ações durante o ano, que é fotografia e vídeo com smartphones, que era impensável há uns tempos atrás. E hoje em dia faz-se com alguma qualidade, até porque temos lá temos máquinas de filmar que não têm a qualidade que têm alguns smartphones. E às vezes num serviço é evidente que dá mais trabalho, a pessoa tem que estar atenta, por exemplo, a uma conferência de imprensa e também tem que passar algum vídeo, dá mais trabalho. Mas
algumas coisas estão facilitadas e os jornalistas já conseguem fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo. Era o que eu estava a dizer há pouco. São pedidas cada vez mais valências ao jornalista e ele tem que fazer cada vez mais coisas. Às vezes tem o áudio, tem o vídeo. É assim, que não pode sair tudo bem, não pode, não é? Fazer muito e bem e não... Isso não, há qualquer coisa que vai ficar prejudicado. Mas depende. Se calhar, em alguns serviços, não pode fazer uma cobertura de áudio e vídeo e está preocupado com o texto ao mesmo tempo. Não consegue. Noutras, se calhar, consegue. Depende. Aqui, eu quando vim de Lisboa, via esta paisagem, os incêndios e isso. Eu acho que era... a mim dá muito mais credibilidade eu ir ao site, que vocês não têm, que eu sei que não têm neste momento, mas está bem, mas ver um vídeo ao momento, estão a ver? E depois, isso é possível fazer-se, não são precisos muitos meios. Eu estou a dizer com um smartphone, hoje em dia faz-se isso, mas ver isso na Voz de Trás-os-Montes e não esperar, porque eu sei que vocês estão no local. Isso já é outra coisa, tem a ver com a imprensa regional. Mas tem que dar muita importância, então vocês têm que dar muita importância ao jornalismo de proximidade. Porque nós queremos perceber o que está a acontecer ali. Eu estive em redações em Lisboa e nós também telefonávamos às vezes para os bombeiros, para a GNR, telefonávamos para saber o que estava a acontecer em Vila Real. Não é a mesma coisa do que ter um correspondente em Vila Real a dizer-nos... Não é a mesma coisa. Porque as pessoas têm uma noção da região, um enquadramento que dão à notícia é completamente diferente. Não tem que ser completamente diferente, mas é diferente. Está enriquecido com toda uma vivência. Mas isso é outra coisa. Eu acho que tem a ver com o jornalismo mais regional e de proximidade e acho que aí vocês têm um papel importantíssimo, importantíssimo. E está a ver, nos incêndios, o vídeo era importante. Mas nós, em particular, tivemos vídeo. Pronto. Nós trabalhamos mais nas redes sociais, Pronto. nesse aspecto. Funciona mais rápido. Mas ir ao site, eu vou ao site. Também trabalhamos, mas também trabalhamos com o site. No caso dos vídeos, o impacto é mais rápido, através do Facebook, pelo menos é a experiência que eu tenho, do que diretamente no site. Porque as pessoas reagem mais rápido e uma coisa é ter um link, outra coisa é o vídeo estar ali, no momento. E, portanto, no que diz respeito a vídeos, nós trabalhamos mais com o Facebook, nomeadamente. Mas isso é importante para nós. Até, isso é uma maneira também de nos aproximar do jornal. Lamento que seja por uma grande catástrofe, mas é por isso. E depois aproximamos-nos do jornal para ver... Aliás, acho que será também transversal. Os vídeos resultam muito melhor em qualquer plataforma digital hoje em dia, do que a fotografia, do que o texto. E portanto, acho que isso é genérico e daí a aposta que é feita... Por isso, um parceiro, um complemento. No vídeo. Há pouco dizia que alguma coisa se perde na questão do trabalho do jornalista. Não é possível fazer tudo. Não. É verdade. Mas há muitos ângulos sobre os quais acrescenta até. Eu vou-lhe dar um verdade. exemplo. Nós estamos a fazer uma entrevista. Conduzimos a entrevista normalmente e vamos escrevê-la quando chegamos à redação. Se no fim da entrevista nós colocarmos a nossa câmara, o nosso smartphone, na direção do entrevistado e ele responder a 3 questões, nós estamos a acrescentar e não estamos a prejudicar o nosso trabalho. É verdade. Portanto, depende muito das situações. Eu fui confrontado com isto pela primeira vez, eu diria, a trabalhar em várias plataformas em 2010, no Mundial de Futebol na África do Sul. E o desafio na altura foi esse. Foi precisamente eu não prejudicar o meu trabalho do papel, não é? Não, sou jornalista, sou do papel, não. Não prejudicar o meu trabalho, mas conseguir acrescentar ao meu trabalho. E consegui. E os colegas no Jornal de Notícias, a redação do Jornal de Notícias, muito cooperante, também sentimos que se consegue, sem perder. Agora, há situações em que, de facto, é inevitável, não é? Nós não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Podemos tirar uma foto, filmar e escrever. É impossível. Mas há situações em que é possível acrescentar. Mas aposta-se cada vez mais no jornalismo multiplataforma, porque é uma exigência, mas com todas as vantagens e inconvenientes. E não é só aqui que,
porque não é possível contratar mais profissionais em determinada situação. Por acaso, o jornalismo, a vertente do digital acrescentou mão de obra ao JN. Entraram pessoas para trabalhar no JN, ainda há bem pouco tempo, para a área do digital. Portanto, só foi bom até para os próprios jornalistas. Só foi bom. Mas nós vemos que isto não é um problema. Nós vemos hoje um jornalista da CNN que está sozinho com a câmara, com o tripé, e nós percebemos que ele puxou o microfone para estar a falar numa capital qualquer do mundo. Isto é uma saída. Temos que ter a mente aberta para isto. Não é um drama. Luís Carlos, de forma muito rápida, que o nosso tempo passa quase alucinante. A falta de meios complica a questão de gerir o papel e o digital? Complica. Nós também acabamos de contratar, ainda nestes últimos 3 meses, 2 pessoas. Uma para a área de vídeo e outra para aquele jornalismo mais de rua, de acidente, daquelas coisas que acontecem. Infelizmente, isto puxa muitas visualizações. E pronto, eu acho que prejudica, porque a equipa não consegue dividir-se, porque existe a agenda, e a agenda, os nossos jornalistas deslocam-se, saem, acompanham, não é uma redação sentado à frente do computador e a perceber o que se passa através da internet. Ou seja, os jornalistas estão sempre na rua e saem, e isso prejudica um bocadinho, é preciso mais meios humanos. Eu já agora só queria acrescentar mais um bocadinho à questão digital, que é para falar um bocadinho no mercado da saudade. E nós temos aqui 2 ou 3 casos que têm a ver com quando nós fazemos transmissões em direto via Facebook ou através do nosso site, nós temos pessoas de todo o mundo a ver-nos. Por exemplo, quando há a procissão da Burrinha, nós temos comentários de todo o mundo, que são pessoas que viveram cá em Portugal e que têm a saudade de ver isso. E isto, de facto, leva-nos para a grande vantagem do digital. É que nós podemos promover os nossos assinantes lá fora e aí, de facto, é uma grande vantagem do digital comparado com o papel. Eu acho que fora de Portugal vamos apostar tudo no digital, dentro de Portugal vamos apostar tudo no papel. É lógico que é preciso mais recursos humanos e é lógico que, em termos depois económico-financeiros, ao fim do ano, as contas são um bocadinho mais difíceis de fazer. Nós também fazemos isso, por exemplo, com a transmissão de jogos de futebol do Campeonato Distrital, em que vemos a reação dos nativos da região que estão fora e que aproveitam muito para ver os seus jogadores, os seus amigos na internet e comentam, e portanto há uma interação muito maior também por vias disso. Mas o António também sente essa dificuldade de conseguir gerir o digital com o papel devido à falta de... Claramente, estar a filmar o jogo, estar a tirar notas, fazer a ficha, etc. É uma articulação, nós só temos 2 braços e o foco da atenção é sempre muito complicado. Agora, o jornalismo multiplataforma, de facto, está aqui e temos que aprender a lidar com ele. Por exemplo, o Mensageiro passou por um processo de reformulação, que também foi afetado pela crise, mas apostámos, e foi nos últimos 5 anos, decidimos apostar na qualidade e na informação, reforçámos as equipas de informação. Antigamente tinha 10 funcionários, agora funcionários são 4, mas contratámos também colaboradores, jornalistas. Dos nossos jornalistas temos 2 que são correspondentes do JN, precisamente na região, um correspondente do Público, do Jogo, e um correspondente da agência Lusa. Portanto, apostámos mais em notícias, em mais informação, num grafismo que otimizasse precisamente a transmissão da informação e com isso crescemos 20% do número de assinantes nos últimos 5 anos. Portanto, acho que o caminho também é por aí. Bem, para terminar, e porque o tempo está praticamente esgotado, eu ia pedir rapidamente e num minuto a cada um de vocês que pudesse, de forma rápida, dar a sua opinião relativamente a uma conclusão daquilo que falamos e muito ficou por dizer, relativamente ao futuro da imprensa, a perspectiva que cada um tem, relativamente ao futuro e para além daquilo que já afloramos, na perspectiva pessoal, na perspectiva profissional, e eu começava precisamente pelo António. Eu acho que mais do que o digital, se calhar, ou para além do digital, houve aí uma questão que foi um grande desafio para os jornais, que foram os canais noticiosos, de 24 horas a dar notícias.
têm que alimentar e acabam por fazer alguma concorrência ou muita concorrência aos jornais. E roubam muitos leitores, porque as pessoas depois têm informação na televisão ao momento e já não ligam tanto aos jornais em papel. Mas continuo a acreditar que é possível haver um futuro para os jornais. No nosso caso dos regionais, devemos apostar em dar aquilo que mais ninguém dá, darmos as notícias que, por exemplo, o Jornal de Notícias não dá, de proximidade, maior envolvência, seja do futebol, dos miúdos, dos campeonatos distritais, seja a notícia da nossa rua, do buraco na rua, do passeio que não está construído, porque as pessoas ainda são sensíveis à sua realidade e procuram os jornais regionais precisamente para encontrar aquilo que não encontram nos outros. Se nós nos quisermos transformar e dar aquilo que os outros já dão, acabaremos por desaparecer. Portanto, acho que nos devemos especializar na proximidade, com qualidade, apostar na qualidade, naquilo que devemos e que sabemos fazer, e não termos aquele preconceito de que somos jornalistas ou somos de um jornal regional, somos inferiores aos nacionais. Não, somos jornalistas. Ponto. Temos que fazer e fazer bem. Agora, numa realidade diferente. Mas, Carlos. Eu vi isto sob duas perspectivas, dois cenários, o cenário editorial e o cenário económico. Sobre o cenário editorial, nós temos, para esta próxima década, um objetivo muito preciso, que é atingir os 200 leitores dia, quer seja no papel e no digital. Os dois juntos têm que nos dar 200 mil leitores dia, pelo menos enquanto órgão de comunicação social, regional e local. Vamos apostar muito nesse mercado da saudade, vamos tentar chegar lá fora. Nós vimos o incêndio que houve na cidade de Braga, nós fizemos um direto, tivemos quase 500 mil de visualizações. E sempre que fazemos alguma coisa lá fora e as pessoas, se começarem a afeiçoar e a perceber que constantemente têm coisas da terra através do Facebook, através da rede, mas a linkar ali para o site, a determinada altura lembram-se que já agora vou assinar o jornal online, não é? Fora. Cá na região nós vamos tentar apostar no papel. Em termos económico-financeiros, eu não tenho uma visão pessimista do negócio, antes pelo contrário. Penso que as receitas provenientes do papel não vão descer. Até acho que a única penalização que poderá haver é que nesta próxima década é que não podem subir por aí além, porque vão também aparecer as receitas do online. E as receitas do online, penso que de facto vão crescer. E vão crescer mediante a capacidade de cada órgão de comunicação social conseguir investir e dinamizar as plataformas digitais de forma a que os investidores consigam ver vantagem em anunciarem localmente. Em termos económico-financeiros, seria mais ou menos este cenário. Vítor. Em jeito de conclusão, eu diria que temos de ter confiança, e eu tenho confiança no papel, e no papel, sob duas perspectivas, no papel e no papel da imprensa. Nos jornais regionais, nos jornais locais, acredito muito, e sobretudo porque o jornalismo, o grande desafio futuro é sempre o jornalismo de proximidade. Quanto mais conseguirmos estar próximos das populações, melhor vamos vender o nosso produto. E eu terminaria para destacar a importância da imprensa e a importância dos jornais, até nesta ligação com o digital, eu diria o seguinte: quando tivemos estes últimos incêndios, estes trágicos acontecimentos na Zona Centro, no mês passado, eu estava em casa, estava de folga e estava a ver tinha a televisão ligada, não estava propriamente a ver televisão, creio que até estava a ver um jogo de futebol. Eu tinha a televisão ligada, nenhum dos canais generalistas estava a dizer o que estava a acontecer naquele momento. A rádio nacional é mais importante e é um excelente projeto, uma excelente rádio. A Antena 1 estava a dar relatos de futebol. E foi através dos jornais, das edições dos jornais digitais, neste caso, porque quase todos os jornais hoje têm uma edição digital, foi através dos jornais que eu soube o que estava a acontecer. E foi através dos jornais que quem lá estava soube o que estava a acontecer. Portanto, a importância dos jornais é esta. É a ligação às pessoas e como essa ligação nunca vai deixar de existir, vão sempre existir jornais e vai sempre existir imprensa. Eu não tenho a menor dúvida que o papel vai sempre existir.
vão coexistir como sempre coexistiram de diferentes formas. Nós vimos no início a evolução toda da Voz de Trás-os-Montes. Teve que evoluir e nós todos estamos a evoluir nos diferentes meios e não tenho a menor dúvida. Agora, acho que para os jornais regionais e locais, se calhar é um pouco mais fácil do que para os ditos nacionais, porque aí podem apostar no jornalismo de proximidade, desenvolvê-lo e mostrar para o global como é importante. Não tenho a menor dúvida e o futuro vai manter o papel. Está aí. Bem, eu queria agradecer a todos a participação. O nosso tempo já se esgotou. Muito mais haveria para dizer, muito mais haveria para discutir neste âmbito da imprensa. Fico, de facto, bastante satisfeito que a opinião generalizada é de que o papel tem futuro, de que o jornalismo continua. Nós, na Voz de Trás-os-Montes, continuamos a partilhar o digital. Sinal disso é de que estamos a transmitir esta conferência em direto nas redes sociais, com o objetivo também de a valorizar e de que as pessoas fora daqui também pudessem assistir. A todos, muito obrigado. Eu peço só que não se levantem para a Vanessa contextualizar o programa. E depois de uma discussão tão enriquecedora sobre o futuro da imprensa, é o momento de os convidar a fazer uma breve pausa. Para que o programa possa ser cumprido, agradecemos que regressassem dentro de 10 minutos.